eu venho, não permita Deus eu vou, sem que volte para, sem que leve por me dizer este vez que simboliza a vitória que virá. Sobre meu pai, José Alves Piazon, é um trecho de introdução ao Diário de Guerra do primeiro-tenente José Alves Piazon, oficial da reserva, pois havia servido no CPUR na cidade de São Paulo durante seu curso de medicina. Foi escrito em 29 de julho de 1944. Então, começando. Mas por que estou aqui neste momento? Lembro-me do dia da convocação, saindo do consultório, cansado, ao saber da notícia, fiquei, não sei bem, se indiferente ou desiludido. Depois de pouco, porém, sucedeu-se a fase positiva negativa e comecei a pensar. Isso era o esperado, o que logicamente devia acontecer, e a ninguém é dado se aborrecer. Quando passou pelos processos mentais que eu passei, coerente, sempre a favor da liberdade e da democracia. Quando a Itália invadiu a Etiópia, eu estava do lado desta, porque achava que ninguém andava invadir a casa alheia quando a sua, por vontade própria, está superlotada. Pensava no Brasil, seu vasto território inexplorado, e achar justo alguém que se julgasse mais civilizado e mais populoso ocupá-lo, absolutamente não me era possível. Quando o Japão invadiu a China, fiquei espiritualmente com essa. E quando a Rússia invadiu a Finlândia, para essa foram minhas simpatias. Em Munique, sofri com a humilhação da Inglaterra e tive pena do Checoslováquio e assim sucessivamente com a Áustria e com a Polônia, valorosos e cultos países. Em contraposição, as minhas antipatias, então, eram para os países do eixo e para a Rússia. Esta, na época, aliada da Alemanha e igualmente invasora da Polônia. No claro domingo de 3 de setembro de 1939, exultei com a declaração de guerra da Inglaterra e França à Alemanha. As vitórias destas fizeram-me sofrer, e muitas vezes tive de discutir por muitos adeptos do eixo no Brasil. A queda da França imortal, para nós latinos foi uma catástrofe sem igual, e a Inglaterra sozinha a lutar era para nós a última esperança. Horror pelo bombardeio de Londres, e daí admiração pelo inglês inflexível. Favorável ao auxílio dos Estados Unidos, ou melhor, inicialmente o seu governo começou a prestar à Inglaterra, acompanhei a política inteligente de Roosevelt, pouco a pouco conseguindo convencer o povo americano que ninguém se veria livre da guerra e preparando para tal. A ruptura da Rússia com a Alemanha, que sempre achávamos teria que se dar, começou a deixar-nos mais otimistas, apesar do início glorioso da ofensiva germânica. E quando o Japão traiçoeiramente bombardeou Pearl Harbor, completou o círculo de minhas simpatias e antipatias, aquela a favor dos aliados e essas contra o eixo. Já não havia mais dúvida. Eu era já muito, então mais que nunca, um aliado. Eu vou pular uma parte aqui que referia-se ao Brasil por causa do tempo, e daí vou continuar aqui ao final. Assim como meu pai, na época, com somente 27 anos, mas com tanta sabedoria, cada um de vocês que está aqui dando esse depoimento teve exemplos maravilhosos de seus ascendentes expedicionários. E mesmo com tudo que fizeram pelo mundo, pelo país, nunca perderam a humildade. Depois da guerra, desmobilizados, se uniram ainda mais. Agora, sem pateiros ou qualquer hierarquia, mantiveram a amizade e lutaram juntos pelos bracinhos mais necessitados. Também com objetivos sociais de apoio mútuo, construíram a Associação de Expedicionários Campineiros, onde hoje procuramos homenageá-los como Museu da Fé. Insisto, a homenagem é sempre devida aos bracinhos. Pelo contrário, estaríamos desrespeitando-os muito se,
com o pseudo-objetivo de preservar a memória da pele, quiséssemos nós mesmos sermos os destaques do dia de hoje. Muito obrigado. Pura sobrancelha em nossa história. A arma sempre presente, a mãe e as outras armas, todas a vitória. Bom, vou falar um pouco da vida dele. Eu falei já histórias, eventos anteriores aqui, para não ficar tão repetitivo. Vou falar quem ele era. Ele tinha como profissão carpinteiro, e uma coisa que ele tinha de diferente na época, que não era todo mundo que tinha, era o ensino médio completo e o ofício, né? Por conta desse ofício de ter o ensino médio completo, ele também tinha CNH, ele já dirigia para fazer as entregas, né? Ele foi votado como motorista no 9º Batalhão de Engenharia de Combate. Ele saiu como um jovem comum do Brasil, e a maioria dos campineiros aqui serviu no 6º Regimento de Infantaria. Já ele, por conta dessas qualificações aí que ele tinha, foi aproveitado no 9º Batalhão de Engenharia de Combate. E aí ele recebeu diversas missões que ficavam a cargo de você levar suprimentos logísticos para o fronte. Ele teve presente na última tomada de Monte Castelo, levando suprimento, aonde ele tinha que se deslocar até onde se iniciava a frente de combate, e foi passada a missão para ele que um soldado estaria esperando para receber os suprimentos para manter a linha de frente em combate, e a senha era elefante. E dizendo essa senha, o soldado ia liberar a passagem dele do caminhão. Ele chegou lá, encontrou o soldado, mas o soldado não sabia senha nenhuma, e ele falou que o fronte já tinha se iniciado ali onde ele tinha parado o caminhão e que não havia possibilidade dele retornar. Ele ia ter que ficar até o fim da batalha, ou que seria o avanço ou a retirada, ou a retirada das tropas para a retaguarda. Então, foi o que ele fez. Ele aguardou lá, descarregou os suprimentos e ficou combatendo junto com os companheiros. No último ataque de Monte Castelo, a FAB, né, Força Aérea Brasileira, apoiou, e ele disse que dava para ver os aviões voando tão baixo que até a insígnia você conseguia verificar. Nesse momento, ele disse, né, ele não gostava de falar sobre isso, mas se ele acertou alguém na guerra, se ele matou alguém na guerra, foi naquele momento, porque no que os aviões passaram bombardeando os trincheiros dos alemães, eles se levantaram para correr, para não morrer no bombardeio, e a ordem era atirar em todo inimigo que se movesse. Então ele pegou a carabina dele M1 e começou a disparar para frente, como todos estavam disparando. Então é uma coisa que ele gosta de lembrar. Depois da guerra, ele desenvolveu um estresse pós-traumático, e ele não gostava de eventos de fim de ano, como Natal e Ano Novo, por conta dos fogos, dos rojões, aquele barulho o incomodava. Depois da guerra ele acabou mudando junto com os companheiros da Associação dos Expedicionários, foi casado com a minha tia-avó, Nilce Pastore, e criou os filhos dele trabalhando como funcionário dos Correios, e mais pra frente ele tocou obras no setor de construção civil. Essa foi um pouco aí da história dele, isso que eu tinha para contar. Obrigado. Próximo. Bom dia a todos. Meu nome é Manuel Menesoli, sou filho do Cabo Mauro Menesoli. Estamos aqui presentes a família, meu irmão Marcos, minha esposa, meus primos, Luiz Antônio Pilar, Sônia. Meu pai, nascido em Jardinópolis, mudou para Pirajuí. Em 1942, por falta de emprego, foi morar com a sua irmã, a tia Mercedes, e o tio Joaquim, cujos filhos estão aqui presentes na cidade de Campo Grande. De lá foi se alistar em Aquidauana, no 18º Batalhão de Caçadores, que veio a ser o 9º Batalhão de Engenharia, e ele fez parte da 2ª Companhia do 9º Batalhão de Engenharia, que foi combater na Itália, fez parte do segundo embarque para a Itália, e temos assim, imenso orgulho do nosso pai, dos feitos do nosso pai, e de sermos filhos de um herói.
emoção muito grande. E essa semana eu estava lendo da Associação dos Ex-Combatentes da Grã-Bretanha, e eles vendiam os bótulos de lírios vermelhos para auxiliar todos aqueles que participaram das inúmeras guerras. E o porquê desse lírio vermelho é que numa batalha sangrenta da Segunda Guerra Mundial, mais de 20 mil mortos, esses corpos foram enterrados no campo, e no ano seguinte floriram milhares de lírios vermelhos. Tá? Daí vem essa simbologia que até hoje os britânicos consideram. Eu e meu irmão Marcos estivemos em 2022 visitando todas as cidades onde a febre esteve lutando. E todos o respeito que os italianos têm. Então estamos aqui representando o nosso país em agradecimento a tudo que ele fez pelo Brasil e pela liberdade que nós hoje temos. Muito obrigado. Então a gente não perguntava muito, mas eu sei que a função deles, na verdade, não era diretamente na frente da batalha, porque como ele falava várias línguas, tá no horário de Brasil. A função dele era traduzir e transmitir depoimentos dos prisioneiros para o general Castro. Ele sabia falar o inglês, ele sabia o alemão, o italiano também. Então ele traduzia esses depoimentos, transmitia. Uma coisa assim que ele contou uma vez foi que uma granada explodiu perto de onde ele estava. E com isso ele perdeu o olfato. Nunca mais voltou. Então, é uma recordação meio triste dele. Fora que ele tinha ido para a guerra 4 meses depois de ter se casado. A minha mãe, claro, sofreu muito com isso. Ela ficou doente depois que ele foi para o tratamento no Jordão. Não foi fácil, né? Depois de 4 meses de casada, ela teve que passar por uma coisa dessa. Mas no fim foi bonito ver de volta a amizade que foi criada entre os personagens. Foi uma coisa assim, muito marcante. Meu pai teve vários amigos e a minha mãe também, com as esposas, fizeram assim, muitas reuniões. Eu lembro deles falarem, hoje é jantar da febre, hoje é jantar da febre. Então, eles iam e conversavam. Eu conheci vários deles, eu li bastante, mas a maioria de São Paulo. Então, foi uma coisa triste, mas foi uma coisa bonita. Essa amizade ficou. Eu acho que é isso aí. Só para terem uma ideia da importância do Sr. Gustavo Stoll, no Natal de 1945, ele recebeu um cartão de Natal do general Friedenberger, americano, dele na ligação com os americanos. E esse já está lá no museu da associação que a dona Virgínia e o filho Fábio cederam para nós incomodados. Bom dia a todos. Eu sou o Geraldo Magela Reinaldo, filho de um herói de guerra, meu querido e saudoso pai Fortunato Rinaldi. Os brasileiros entraram nessa guerra desacreditados e muitos diziam: é mais fácil uma cobra fumar
do que o Brasil participar. Pois bem, eles foram, lutaram e venceram, e a cobra fumou. Enfrentaram um inverno rigoroso, com neve acima do joelho, sem investimentos adequados, sem alimentação digna, e mesmo assim conquistaram Monte Castelo, que era uma fortaleza nazista, Montese e Fornovo de Taro, e conseguiram colocar a nossa bandeira no ponto mais alto. Foram cerca de 25 mil brasileiros que não se acovardaram perante o nazismo. Até hoje, existem muitas cidades italianas que prestam homenagem para os nossos pracinhas por terem lutado e libertado do jugo alemão. Isso faz com que os nossos países fiquem muito próximos uns dos outros. É motivo de muito orgulho para todos nós brasileiros. Viva a FEB! Muito obrigado por tudo. Geraldo acabou de escrever um livro sobre a FEB legislativa e nós está na associação também. Jair Junqueira da Silva, na verdade ele foi para a guerra como segundo tenente e era chefe de uma seção de morteiros de 81 milímetros. Eu vou ler aqui alguns fatos que eu selecionei mais interessantes dentro aqui da marca olímpica que o Piazão estabeleceu de 4 minutos, porque a gente sabe que a história de uma pessoa que foi para a guerra é muito maior do que isso. Okay? Bom, ele nasceu em Olímpia, né? Participando ali em 1922, depois faleceu em 2012 em São Paulo. Entrou no exército inicialmente no tiro de guerra, que na época chamava-se quadro companhia. Daí ele foi para a Escola Militar de Realengo, Rio de Janeiro, e já como segundo tenente foi designado para servir no 18º Regimento de Infantaria na Bahia, em 1943. Na leitura da ordem do dia dessa unidade que ele serviu, logo de manhã, os oficiais informam, o comandante da unidade disse: quem quiser ser voluntário para a FEB, dê um passo à frente. Então, vocês veem como é que era naquele tempo, não tinha muita burocracia. Tudo bigode, como se diz. Deu um passo à frente e ele estava engajado na FEB. Ele e mais 2 oficiais da companhia dele se apresentaram como voluntário. Já na FEB, ele participou das principais batalhas, incluindo Monte Castelo, Montese, Coléxio e Fornovo de Taro, sucessivamente, como segundo tenente comandante de uma seção de morteiros. Um fato interessante, durante a batalha de Coléxio, fazendo uma patrulha na região de Parma, encontrou um grupo de partigiani, que era a resistência italiana, que trazia um grupo de prisioneiros capturados do exército alemão. E pela norma, eles deveriam entregar esses prisioneiros para o exército brasileiro, ou americano, que encontrasse primeiro. Mas eles se recusaram a entregar 2 prisioneiros, os soldados, sob a alegação de que iam enforcá-los, porque eles haviam matado e torturado outros partisãs. Então se criou naquele momento uma situação de tensão entre a patrulha do exército que o pai comandava e o grupo de partisãs, de todos armados. Sendo necessária uma postura enérgica por parte no caso aí do comandante da patrulha, e por fim os partisãs cederam. Esse episódio, na verdade, foi relatado por um outro ex-combatente, o Major Samuel, até porque meu pai também não comentava muito sobre ele mesmo, disse aqui uma colega que ele às vezes falava da guerra, mas não de fatos pessoais. Então esse fato foi comentado por um outro oficial, que era ex-combatente. Um outro fato, esse ele mesmo relatou, durante a tomada de Montese, ao subir no campanário
numa igreja para localizar o inimigo alemão foi por esses. Os alemães então abriram fogo e ele conseguiu rapidamente se esconder atrás do sino. No entanto, o barulho das balas do sino causaram uma surdez temporária por alguns dias. Isso gerou uma sequela de audição anos mais tarde, obrigando ele a usar um aparelho de surdez. Então vocês veem que as consequências da guerra aparecem anos depois. No Brasil ele continuou a carreira no Exército, onde foi para a reserva como coronel. Depois foi durante vários anos presidente da Associação dos Ex-Combatentes de São Paulo, atual Centro Cultural da Fé, e eu tenho a honra então de presidir atualmente. Muito obrigado. Sou um caboclo calejado, no sertão eu fui criado. Tenho meu peito bronzeado de tanto sol me queimar. Também já fui fuzileiro do pavilhão brasileiro, lá na terra do estrangeiro. Gostaria de agradecer imensamente os organizadores, né, por essa batalha da preservação, né, da memória desses todos combatentes. Meu pai dizia, né, um evento que houve aqui pela associação, meu pai elogiou, né, não a memória, digamos assim, as memórias pessoais desses ex-combatentes, mas eu me lembro bem que ele disse parabéns, né, à associação pelo empenho em preservar essa memória, lembrando que foi pela democracia, pela liberdade, né? Meu pai sempre enfatizava isso e dava muita importância para isso. Diferentemente aí das histórias que a gente ouviu até agora, o meu pai saiu lá dessa cidade que chama-se Fartura, na divisa com o Paraná, do meio do mato. Ele era não migrante, mas família italiana, que tinha ido até a região para o cultivo de café. Então, o meu pai estava no meio do mato, literalmente, quando foi avisado na zona rural por alguém que chegou dizendo: olha, Dionísio, o seu nome está lá fixado na prefeitura e você vai ter que se apresentar para o exército. Né? E a guerra já corria, e aí o meu pai e mais 7 expedicionários que saíram lá dessa região oeste do estado do Paraná se movimentaram, se organizaram com muitas dificuldades para chegar onde tinham que se apresentar, Bauru, e aí de Bauru foram encaminhados para treinamento em Cuiabá, no Mato Grosso, e o meu pai disso foi parar no quartel-general, né, do Marechal Martins de Moraes. Ele não foi para o fronte, ele era um soldado da guarda do quartel, né? E, enfim, a história dele foi essa, assim, para ilustrar essa passagem dele, né, essa atuação dele como guarda do quartel. Outro evento eu comentei um episódio, e talvez eu seja repetitiva, não me lembro. Um dia eu perguntei para ele: pai, mas como é que era isso? Tinha que ficar lá dentro, preso? Como é que era, né? Não tinha uma escala e cada um ficava para entrar e podia sair, pai? Podia dar umas voltinhas. Quanto que é que vocês podiam se afastar do quartel? Até 100 metros podia. Né? Então, na folga, podia se afastar só por 100 metros, com muito controle dos que eram feitos nessas saídas, obviamente no temor, né, de formações e tudo mais. É isso então, gente, agradeço imensamente.
Meu nome é Tereza Paranhos, sou filha do soldado Benedito Paranhos. O meu pai, ele não era muito de contar as coisas de guerra, mas também nunca o ouvi falando mal do tempo que ele ficou na guerra. Talvez seja uma junção entre o pior momento da vida com talvez o melhor. E, verificando alguns escritos dele, e ele só conta detalhes assim, flerte como uma morte várias vezes, mas dava a impressão que eu não sabia por onde que ele andava. E só sei que ele trabalhava com rádio, se falava muito de rádio, não, telefone. Mas eu encontrei uma entrevista de um correspondente de guerra, o Joel Silveira, vencido, especial da Diários Associados. Em fevereiro de 45, ele fez uma matéria sobre um dos trabalhos mais cruéis e penosos de toda a frente, sobre o posto avançado da FEB. Lá ele encontrou, entre outros, o meu pai, e assim descreveu. É óbvio que ele citou outras pessoas, mas eu vou focar no detalhe que ele chega ao meu pai. E ele escreve assim: um terrível aguaceiro de fim de inverno encharca e inunda os caminhos, aumentando dificuldades trazidas pela neve. Depois de uma subida de mais de 300 metros, através de caminhos escorregadios e com a ajuda de cordas, encontramos em seus postos os soldados brasileiros mais próximos das posições nazistas, a menos de 200 jardas das linhas alemãs. Mais 3 ou 4 metros de subida e chegamos aos foxholes do alto, limite extremo de nossas posições. Venho encontrar aqui barba crescida, cabelos emaranhados, pés enrolados na lama, os soldados brasileiros que se encontram mais próximos da linha dos nazistas. Tomo nota de seus nomes no interior de um foxhole. O pracinha Benedito Paranhos, que está no buraco à esquerda, é de Campinas, São Paulo. E daí ele completa dizendo: essa gente está realizando um dos trabalhos mais penosos e cruéis de toda a frente defendida pela FEB. Muitos deles não tomam banho há mais de um mês. Outros ficam dias e dias nessas posições. E uma acanhada licença para passar algumas horas no nosso QG avançado representa um presente sempre bem-vindo, coisa caída do céu. E eu já termino com uma frase que talvez tenha sido o lema da vida do meu pai. Foi-me dada uma difícil missão. Fui, sofri, mas voltei vivo e vencedor. Ele continuou disciplinado, com um andar firme até sofrer um AVC. Talvez sabia que a vida lhe cobrou um alto preço, mas que ele e os demais companheiros cumpriram com heroísmo. Muito obrigada. A pátria guarda, fiéis soldados, por ela amados. Nas cores da nossa farda, refine a glória, puxe a vitória. Bom dia, sou filha do Major Beraldo, que ele seguiu carreira, mas na guerra ele era sargento. Eu quis fazer ele escreveu um diário, muitos deles escreveram, né? E a gente nem imagina como que eles conseguiram tantos detalhes, né? E o que eu noto no diário é que que eu notei nessas páginas, curiosidades e horrores de meninos tão jovens que enfrentaram, às vezes como a inocência de um menino, e outras vezes como um homem já feito, os horrores da guerra. Então aqui vai ter até 2 fatos engraçados, tá? Então eu fui pondo, reduzi bastante, porque ele era bem detalhista. Então aqui eles estão no acampamento, e ele fala que durante o percurso pudemos observar como a guerra já foi violenta até aqui. Povoados e vilas completamente destruídas, muitas cruzes por todo lado, e só de ver aquelas cruzes já sentia calafrios. Quando nos preparamos para reiniciar a marcha, avistamos um clarão longe, algo como uma cidade inteira iluminada, com luzes e cores, bem longe. Mas depois percebemos que aquilo estava passando por cima de nós, com luzes e cores bem longe.
passaram por cima de nós, e a terra parecia tremer. Era uma monstruosa formação aérea que se dirigia para o norte, naturalmente para bombardear a retaguarda. Quer dizer, eles viram aquilo achando que era uma cidade, na verdade eram os aviões passando, preparando um ataque. E eles ali, no início, era quando eles estavam ainda em Tarquínia. Toda a região aqui, inclusive os campos, estão cheios de cercas e arame farpado, e minas, deixado pelos alemães. Pude visitar a praia e um soldado da 4ª CIA mergulhou, eles puderam mergulhar no mar. E não subiu mais. Havia uma mina submersa próximo à água. Acho que foi a primeira vítima brasileira da guerra. A segunda foi logo em seguida, quando regressamos, e o sargento Silvio Rodrigues, da 2ª CIA, que fazia papel de franco-guarda à direita da tropa. Alguns soldados foram vítimas da explosão de uma mina. Um soldado pisou num arame que estava ligado à mina, provocando a explosão. O Dr. Piazon fez os primeiros socorros e nos disse que ele tinha sido atingido no abdômen e foi socorrido. São as primeiras vítimas da infernal guerra de Hitler. Fui reduzindo, mas são palavras dele. Durante a formatura, agora é uma parte deles mais jovens e com a cabeça, né, não entendendo nem o que estavam fazendo lá. Durante a formatura, as tropas deveriam cantar a canção do 6º RI, Deus Salve América. E pelo fato do general Zenóbio estar presente e mandar a tropa cantar, a turma, por pirraça, não cantava, ou cantava bem baixinho e muito mal. O general se exasperava e gritava pelo microfone: canta, 6º, que era o 6º RI, né? Mas o 6º não canta. Quando de folga, então, os soldados passavam bem próximo ao QG e aí sim cantavam a plenos pulmões: Deus salve a América, terra do amor. Os oficiais tinham uma coisa que a gente tem dúvida, como que tem foto deles em Roma, né? Então ele conta aqui que os oficiais, enquanto ainda não estavam em batalha, eles tinham autorização para visitar Roma. E um tenente falou para ele: alguns sargentos da companhia estão tramando uma visita a Roma. Meta-se no meio deles e vá também. Assim, formamos um grupo e partimos para Roma em 2 jipes, na seguinte condição: como o capitão não podia autorizar a saída deles para Roma, ele mesmo deu a ideia e falou que ele autorizava saírem para as estradas para aprenderem a dirigir o jipe. E uma vez na estrada, seguiram para Roma. Chegando no Vaticano, sem um roteiro, sem plano, mas chegaram lá. E foram conhecer a Basílica de São Pedro. Quando subiam as escadas e pararam diante da porta, o sargento Orlando ficou tão empolgado que falava sozinho: eu estou no Vaticano, não é possível, não posso morrer nessa guerra. Preciso voltar para casa para contar para minha mãe. Muito bom, então aí era a parte deles, jovens, com aquela cabeça de jovem mesmo. No túmulo de São Pedro, rezamos um terço, e o interessante é a seguinte questão: a maioria dos meus companheiros não eram católicos e muito menos tinham religião, mas todos rezaram o terço. Tamanha era a aflição deles para o que estava por vir. Conseguimos receber a bênção em português do Papa, que nos reconheceu como brasileiros por causa dos nossos distintivos. E hoje, lá, seria o dia 16, que é hoje de agosto, que foi quando eles foram integrados ao 5º RI. Bom dia a todos, eu espero que eu não me emocione e consiga falar meu roteiro. Primeiro eu vou falar uma entrevista que o Marcos, meu amigo Marcos, fez com meu pai, perto da comemoração da Tomate Monte Castelo, 21 de fevereiro. São palavras dele. Você sabe de onde eu venho?
Algumas pessoas conhecem esse verso. É o início da canção do expedicionário, o hino de quem serviu a fé. Quando chegamos para combater Monte Castelo, é uma das posições mais perigosas, que tinha o número de muitos alemães. O americano que estava brigando lá naquela área disse, aí o americano viu que o osso tudo de roer e pediu folga, descanso. Daí foi o brasileiro. Foi destacado o meu querido 6º RI para tomar aquela frente. E lá fui eu. Fiquei lá uns 8, 10 dias, dentro de uma trincheira. Já era inverno. Daquela trincheira, sem poder me movimentar, porque ali você não podia, principalmente de dia, não podia nem levantar a mão, porque estava cara a cara com o alemão. Quer dizer, para nós, sair da trincheira só se fosse à noite, com muito cuidado, sem muito barulho, porque estava pertinho. A divisa era uma estradinha, a rota 64, e naquela estrada só transitavam alemães e ambulâncias nossas. Isso faz parte da memória do meu pai, Justino Alfredo, que foi soldado do 6º RI da 5ª Companhia, 1º Batalhão, que sofreu um famigerado pé de trincheira e quase sofreu amputação devido ao frio intenso da época e da posição que ele ficou. Meu pai nasceu no dia 24 de setembro de 1919 aqui em Campinas. Dos 328 campineiros, meu pai foi o último a falecer, com 101 anos, no dia 12 de abril de 2021. Meu pai, quando foi para a guerra, ele era operário de uma empresa aqui que curtia couro. E quando ele voltou, ele foi enfermeiro da prefeitura, ele estudou, foi enfermeiro da prefeitura de 47 até 82. Ele teve 4 filhos, foi casado com a sua amada Aulete por 75 anos. Voltou ao Brasil com um navio hospital da Cruz Vermelha Americana até Natal e depois em aviões brasileiros, onde ele ficou internado por alguns dias no Rio de Janeiro, no Hospital do Exército, para depois regressar em Campinas, quando ele já chegou aqui de muletas. Ele sofreu muito depois da guerra, a vida inteira dele ele sofreu muito no pé de trincheira. Mesmo depois, com mais idade, ele sofreu muito mais, ele tinha muito desmaio, muita dor, então ele sofreu muito com isso, a vida inteira dele. Mas aqui, como ele era enfermeiro, ele tratou com alguns especialistas que eram medicamentosos mesmo, porque não tinha mais o que fazer. Era só para mesmo para dor e para ele poder sobreviver. O que eu aprendi com meu pai? Meu pai foi um homem forte, pilotou em uma guerra, voltou ferido, casou, formou sua família grande, foi feliz, resiliente e empático. Sempre ajudou o próximo, tanto na sua profissão na área de saúde, como lá na Itália, que ele ajudou uma família italiana, dando a refeição dele para essa família italiana. E terminando com palavras dele. Ele sempre fala assim, filha, a guerra mate a vida e a alma de um soldado. Obrigada. Inclusive ontem nós comemoramos 81 anos do retorno dos Bragantinos da guerra. Uma festa muito bonita. Bom, meu pai, Luiz Caetano de Moura, ele serviu no 1º Batalhão, na 1ª Companhia, do 6º Regimento de Infantaria. Muita coisa aí já foi falada, eu não vou repetir. Durante 2 anos ele participou de vários exercícios militares, sendo promovido a cabo, tendo passado pelas cidades de Caçapava, Taubaté, São Paulo e Rio de Janeiro. Embarcou no dia 2 de julho, como todos do 1º Batalhão. Chegando na Itália, ele já era motorista e ele assumiu o cargo de motorista do batalhão dele. Uma de suas incumbências era de levar alimentação e munição para seus companheiros, sendo que essas entregas eram sempre feitas à noite, pois de dia seria algo fácil do inimigo. Durante esse período ele teve 3 viaturas,
uma destruída por um caminhão do exército americano, que simplesmente passou por cima do jipe. Aí ele teve aí uma semana na enfermaria, mas sem ferimentos graves. A outra foi destruída por uma granada. E a terceira, que a última que ele usou, terminou com um estilhaço de granada no para-brisa também. Entre muitas histórias que ele contava, eu separei uma aqui, porque 3 minutos aqui era nada. 3 dias era pouco ainda. Mas eu separei uma que diz respeito a um campineiro, ao Palermo, e por muito amigos. Tá? A comida já está, isso é uma história que ele contava, contou com um jornalista, eu vou ler aqui. A comida e a munição já estavam entregues à tropa, mas chegar à retaguarda antes da alvorada era de vital importância, ou poderia se tornar alvo dos atiradores inimigos. Optou pelo lado sul, onde os caminhos fossem mais sinuosos, mais seguros. Calculou a quilometragem e tal, e quando faltava, achou que um momento ele achou que ele já tinha andado mais do que ele devia. E nesse momento ele consultou novamente a bússola e estava de frente para o norte. Começou a ter calafrios, imaginando. Podia estar muito próximo das posições alemãs. O caminho estava estreito e só era possível retornar dando marcha reta. A um certo momento, quando ele parou o jipe, que ele falou, bom, estou perdido, ele achou melhor parar o jipe e olhou para ver como ele ia manobrar o jipe. Nesse momento, ele enxergou um pelotão que estava vindo rente ao barranco na estrada e viu os vultos, né? Nesse momento, ele deu um calafrio. Ele largou o jipe, pulou do jipe e saiu correndo. Quando ele saiu correndo, ele escutou um vozerio. Aí ele parou e falou, bom, chegou meu fim, né? Levantou as mãos, esperando uma bala nas costas, alguma coisa assim. Daí, nesse vozerio, ele escutou uma palavra, o Palermo. A hora que ele escutou o Palermo, ele começou a berrar, Palermo, Palermo, sou eu, o Moura. O campineiro, né, Fernando Palermo, que era alfaiate, já era amigo dele em Caçapava, onde ensinou ele a pregar botões na farda, e continuaram amigos até o final, né? Em 10 de julho de 1945 deu baixa, e 11 de agosto, em 17 de agosto de 2021, ele faleceu aos 99 anos. Amanhã vai fazer 5 anos do falecimento dele. Tá? Eu vou parar aqui porque tem um cara aí, parece o Hitler ali. Que isso. Tá? Muito obrigado a todos pela oportunidade. Cada compreensão pelo tempo aí, limite de 1 hora. Soldado em Ribeirão Preto, onde tem uma homenagem lá na Praça Central de Ribeirão, com os nomes dos soldados que vieram de lá, daquela região. E o Júlio Formaggio era o único filho homem de uma família de italianos, né? Os pais eram do norte da Itália e ele falava italiano. Isso aí ajudou um pouquinho ele lá. Inclusive da história que ele contava, uma história muito bonita. E vou contar só duas das que ele contava. Uma é parecida com o que a Yara contou, depois eu vou conversar se de repente tem alguma coisa a ver, né? Mas essa história não é muito bonita não, porque ele perdeu o amigo numa ação à noite. Esse amigo acendeu um fósforo e não podia fazer isso à noite, né? Denunciava, eles estavam fora do acampamento e realmente tiveram que sair correndo, mas não deu tempo do amigo escapar. Essa história ele contava assim meio triste, da voz dele embargava. Mas a história bonita que ele contava é que ele era da artilharia, eles chegaram numa vila, tinha 5 crianças num canto lá. Essas crianças viam um soldado como inimigo, porque o alemão tratava o povo italiano muito mal, tirava a comida deles, né?
E os brasileiros não, pelo contrário, dividia a comida com eles. E quando eles ficaram assustados, e meu pai, como falava italiano, ele chegou e falou para as crianças ficar tranquilas. E ele puxou um chocolate, um doce, uma coisa assim, e dividiu com a criança. A menina mais velha partiu aquilo e deu igualzinho para todos os outros. E aí eles quase que engoliram aquilo, nem mastigavam direito, né? E nisso um senhor que estava lá com a atitude e chamou eles. Foi num cantinho lá, puxou uma tábua, embaixo da tábua tinha 2 garrafas de vinho. Isso ele contava assim, sorriso até aqui. Né? Então era uma atitude muito positiva deles para com os brasileiros. Era uma reciprocidade. E deu uma garrafa de vinho, aí imagina que os brasileiros não fizeram com aquela garrafa, né? Não sobrou nem gota. Né? Então essa história ele gostava de contar. Eu quero deixar uma mensagem que ele, sempre que alguém perguntava para ele falava assim, olha, se o homem soubesse o que é uma guerra, nunca mais existiriam guerra, porque tinha que vir lá no front para ver o que era, na verdade, né? Porque é fácil ver no filme as coisas, né? Mas não sabe o que tem lá. E eu tive uma oportunidade em Auschwitz de ver uma placa lá em Auschwitz, que a gente nunca deve esquecer a história, nunca. Aquele autor, Jorge Satayana, escreve isso, né? Se a gente esquece a história, a gente corre o risco de viver novamente. Então a história tem que ser recontada. Por isso que nesse lema que a gente tem, né? Eu agradeço muito a vocês por isso, divulgar cada vez mais e a gente divulgar isso para as pessoas. Não esquecer. O que fizeram esses brasileiros lá, salvando ajudando a libertar a Itália, né? Não foi fácil não. Por isso que eles são muito gratos até hoje. Eu teria outras histórias também, mas fica para outra oportunidade. Obrigado. Nasceu em Campo Redondo, Minas Gerais, em 11 de julho de 1905. Tinha 11 irmãos. Trabalhou no roçado desde a infância, andando muito a cavalo e caçando nas matas existentes. E foi também a cavalo que, junto a seu cunhado, o senhor de Minas, atravessou o estado de Goiás e chegou ao Mato Grosso, onde tentou sorte no garimpo, em condições de vida bastante difíceis. Em 29, ingressou na recém-criada Guarda Civil de São Paulo. Em 32, com a eclosão da Revolução Constitucionalista, participou de atividades em praticamente todas as frentes de combate. Como a idade máxima dos voluntários era de 35 anos, fez uso de uma legislação da época para os que não tinham certidão de nascimento e decidiu declarar que nascido em 1908, o que permitiu sujeitar aos expedicionários. Em 29 de junho, embarcou no navio General Mann em direção à Itália. A viagem foi bastante difícil, além dos perigos oferecidos pelos submarinos alemães. Em ações de combate, participou de policiamento de trânsito de cidades ocupadas, fez escolta de prisioneiros de guerra e, com isso, presenciou inúmeros fatos e passou por vários perigos. Ele relata que quando os alemães atiravam, parecia que o céu ia desabar. Era como se a chuva de bombas e morteiros que caíam por todos os lados. Mas também houve momentos de encanto, como aquele em que viu, em dezembro de 44, pela primeira vez na vida, a neve. Após tomada de Monte Castelo, comandando uma patrulha para monitorar o movimento dos alemães, foram avistados e sofreram um tiroteio intenso. Ao tentar escapar, teve que passar por terreno minado e teve seu capacete atingido em mais de uma oportunidade. Teve que entrar em luta corporal com cidadãos italianos que queriam linchar prisioneiros alemães, como forma de evitar atos que, em sua avaliação, eram covardes. Participou de várias situações
tensas e perigosas, como vigiar e acompanhar reclamatórios de inimigos reconhecidos como perigosos e escoltar grandes quantidades de prisioneiros por longos períodos. Em setembro de 45, foi reintegrado ao Guarda Civil de São Paulo, aposentou-se em 53. Em 70, passou a ocupar o cargo de major da Reserva PM. Faleceu em 4 de setembro de 2000, aos 94 anos. Deixou 4 filhos e 4 netos. Todos se orgulham do pai e do avô, e ao receber o chamado da nação para lutar contra o fascismo, não apenas cumpriu com honra e mérito suas obrigações, como, segundo dizia, faria tudo de novo. Sargento Roberto Ruggieri, que ele serviu na companhia de comando do 1º Batalhão do 6º RI. Ele era adjunto do Tenente Piassol na seção S2, que é a seção de inteligência. E, rapidamente, para a gente, algumas coisas do diário dele que eu tenho, e eu consegui a folha de operações dele no Exército, e eu não identifiquei qual unidade que ele entrou para o Exército, mas a folha de operações começa em 1938 no 5º Batalhão de Caçadores, que ficava em Itapetininga, aqui no sudoeste do estado. E em 1941 ele é transferido para o 6º RI, em Caçapava, quando ele foi promovido a 3º sargento. Em seguida, ele serviu, a folha de alterações não tem nada de interessante. E aí, em 1942, final de 42, 43, ele foi promovido a 2º sargento. Ele se voluntariou para servir na FEB. E um detalhe interessante do diário é que no dia do embarque, ele estava comandando a testa do batalhão, do 6º RI. Os oficiais estavam todos já na frente, recepcionando as atividades. E ele era o mais antigo, mas do lado dele estava o Sargento Chester. O Sargento Chester foi o escolhido, segundo o diário dele, pela aparência ser o mais alto entre os graduados que estavam à testa do batalhão, para ser o primeiro soldado a embarcar no General Meigs. Então tem um monte de foto do Sargento Chester subindo escadaria, entrando no navio. Depois, no diário dele, ele fala muito pouco da travessia. Ele comenta que a comida no navio, apesar de muitos livros de pracinhas comentarem que não gostarem muito da comida dos americanos. E depois, a gente, fazendo um pulo aqui para a Itália, as partes mais interessantes antes do combate é a parte de treinamento, quando eles estavam em Vada, que eles não haviam recebido o armamento ainda, e eles faziam treinamentos, eles caminhavam de Vada até o mar para ter uma certa diversão, e numa desses retornos do batalhão, alguns soldados saíram da estrada e foi as primeiras baixas da FEB, soldados que pisaram no campo, e 2 ou 3, um sargento, um cabo, um morreu na hora e o outro morreu no hospital. O diário vai até o dia 30 de outubro de 1944, quando tem o contra-ataque em Somo-Colônia. Depois ele não escreveu mais o diário. Após a guerra ele escreveu algumas folhas com algumas reminiscências da região de Monte Castelo, mas sobre combates ele tem pouca coisa. Em setembro de 44, um dos primeiros combates, ele dá bastante destaque
aos primeiros soldados alemães que eles capturaram, que ele interrogou. Eles não eram alemães, havia franceses da Alsácia, na fronteira com a Alemanha, soldados do leste europeu, e somente no final de setembro, começo de outubro, que eles capturaram os primeiros alemães mesmo na região de combate em Camayanã. Um detalhe curioso que eles comentam no livro: toda vez que eles tinham que fazer o deslocamento do posto de comando do 6º Batalhão, acontecia aos domingos. Eles partiram do Brasil no domingo e todas as movimentações do posto de comando do 1º Batalhão aconteciam aos domingos. E curiosamente no diário dele tem um endereço do posto de comando, eu não lembro de cabeça agora, na cidade de Camaiore tem um endereço e a casa existe até hoje. Hoje a gente entra no Google e consegue ver o local onde foi o posto de comando do 1º Batalhão do 6º RI. Tem mais tempo ainda? Acho que vai ser mais tempo. Então, obrigado. É só algumas coisas que deu para a gente comentar aqui do 2º Sargento Roberto Rogério. Ele voltou em julho de 1945 e continua no Exército até 1964. Muito obrigado. Aproveitar só mais um minutinho, o Eduardo Rosa e a Atibaia também faz parte da Associação Mangantina, vai falar um pouquinho, bem breve, sobre o Coronel Nestor, que na Segunda Guerra era sargento, foi promovido a primeiro-tenente e faleceu esse ano. Bom dia a todos, obrigado pelo convite, né? Eu não sou, infelizmente, não sou descendente de ex-combatente, mas pesquiso bastante a respeito. E o motivo de eu ter vindo aqui para falar sobre o Coronel Nestor, eu escrevi um livro. Nesse livro eu faço uma coletânea de mais de 60 patrulhas realizadas por oficiais e graduados da FEB. Entre elas, 2 delas foram comandadas pelo Coronel Nestor, na época 2º Sargento. E eu estive há 4 anos atrás, fui a Brasília, ele morava em Brasília, fui lá para que ele pudesse, além de poder presenteá-lo com o livro, para ele autografar as 2 patrulhas que eu tenho nesse livro, comandada por ele. E na época ele tinha 104 anos, e o que me impressionou foi a lucidez dele. Um homem que realmente dominava, bastante articulado, super simpático, me atendeu muitíssimo bem. Lamentavelmente, né, ele faleceu agora no início do ano, há 108 anos. Então, é mais um registro, um homem que foi condecorado em ação, era o 2º tenente, foi condecorado, foi promovido a 2º tenente em ação. Teve que assumir o pelotão do tenente Ari Howen, que havia falecido em combate, e dar conclusão à missão que havia sido determinada pelo pelotão do tenente Ari Howen. Então, foi uma honra, né, um privilégio poder estar com ele pessoalmente e ter os autógrafos nas 2 patrulhas que ele realizou e tem nesse livro. Seria isso, gente. Obrigado pela atenção. Com licença de eu intervir aqui, tem gente interessada, como é que faz para adquirir o livro, por favor? Bom, o livro vai ser lançado agora, a 2ª edição, em agosto. Então a gente vai estar informando a Associação de Campinas sobre esse, combinando inclusive com o Piazon, sobre a possibilidade de fazer o lançamento da 2ª edição lá na Associação.